Vamos falar hoje sobre a questão da lógica do risco, uma das temáticas mais importantes e mais discutidas dentro da sociologia da saúde contemporânea, até porque se refere muito a um sintoma da modernidade, a questão de como o risco é algo importante nas nossas vidas. Mas, obviamente, essa questão se insere em questões mais amplas e, historicamente, em termos de desenvolvimento de ciência, a própria ideia de modelo de saúde e doença. Então, quando a gente institui na humanidade um modelo que é chamado dualista a partir do pensamento de Descartes, que é oriundo de uma visão mecanicista e que dá origem ao modelo biomédico de separação do corpo e da mente, indo contrário à ideia dos modelos anteriores, né? A própria teoria do miasma, né? Que os espíritos malignos, ou, né, que mais antigamente em relação à Grécia Antiga, né, a teoria dos humores, né, que acabavam balizando o que era saúde e doença, num certo sentido tem um avanço em direção a tentar entender mecanismos que antes eram do tipo mágico-religioso. Mas, como é a ciência nascente, uma ciência positivista, há um grande predomínio da perspectiva positivista. Em relação a esse dualismo, essa separação de corpo e mente é fundamental para pensar justamente em alguns desafios que a biomedicina tem. Né? Existe realmente uma diferença tão significativa entre o corpo e a mente? O monismo, que é uma outra perspectiva, vai entender que não, que as coisas são contíguas. Né? Mas em relação ao pensamento de René Descartes e ao cartesianismo, com toda certeza, a mente é uma coisa e o corpo vai ser outra. Então, o dualismo vai dizer que a mente é uma substância e o corpo é uma substância distinta, enquanto o idealismo vai dizer que só tem uma mente, que a gente só tem uma substância, que é a mente, né? E que o corpo, todas as percepções do mundo se dão a partir da mente, né? Por isso do ideal, enquanto o materialismo ou o fisicalismo vai defender que só existe o corpo. Então são perspectivas mais subjetivistas, a primeira, o idealismo, e mais objetivista, a segunda, o materialismo. Se a gente for pensar num quadro sinóptico em relação ao dualismo, nós vamos ter como paradigma o próprio positivismo, a linguagem vai ser o uso das variáveis, o pesquisador ele vai ter a ideia da neutralidade, a possibilidade de ser neutro, enquanto o objeto passivo e há um objeto no sentido de ser observado pelo próprio pesquisador. E o ideal de campo é o laboratório, onde você tem não só a questão laboratorial per si, mas a questão de controle completo dessas variáveis para você conseguir esquadrinhar a natureza. Né? E você vai ter procedimentos a priori, com base em teorias a priorísticas, para examinar a realidade, de forma que você consiga padronizar os achados e que eles sejam reprodutíveis. Né? Existem questões muito importantes em relação a essa formação e às decorrências, né, dessa perspectiva teórica metodológica no mundo como um todo. Né? Lembrando que técnica é definida como um conjunto de regras aptas a dirigir eficazmente uma atividade qualquer, é uma forma de levar. Né? E é justamente a técnica, a clínica, no caso da saúde, que vai ser um jeito de privilegiar alguns procedimentos, algumas formas de abordagem dos corpos e da saúde e desvalorizar a outra. Particularmente decorrente desse reducionismo, desse cartesianismo, nós vamos ter o corpo fragmentado, né? E os especialistas como os profissionais mais valorizados, e saúde vai ser visto por uma perspectiva mecânica. E muito ainda no modelo de ausência de doença. Apesar de que nós temos a saúde como reserva, né? Então o corpo estaria cheio de saúde e ele vai perdendo esse potencial, o que é muito perto também de uma perspectiva vitalista e que também é funcionalista, mas não perde a ideia de mecanismos. Né? Nós temos como decorrência mais contemporânea a tecnificação da vida, que quando a gente utiliza esse termo, nós estamos justamente nos referindo a esses resultados do emprego das técnicas científicas pensando em reverter risco. Né? No entanto, por mais que a gente tenha um grande avanço técnico,
ainda é mantida a pobreza, a saúde precária de populações e a desqualificação de vários profissionais, apontando que a tecnificação da vida não é, por si, uma resposta. E disso surge a ideia do risco, que é o quê? Uma forma de organização com a concepção jurídica, econômica, sociocultural, que é habitado por pessoas que têm laços afetivos entre si, com o espaço próprio em que vivem. Então, o risco ele vai ser uma forma de organizar a vida como um todo, a partir de um indivíduo que é visto como um mecanismo, né? Por isso o indivíduo mecanicista. Se nós temos mecanismos que servem a todos, nós estamos falando de verdades universais e aplicáveis a todos os seres humanos, e essa é a hipótese, é a sustentação para que a razão seja tida como valor científico e o método científico como o melhor caminho para a saúde, né? E os homens aí se tornam indivíduos. Esse é um momento do próprio ideário burguês. Esse homem como indivíduo, ele não existia anteriormente e no mundo contemporâneo vai ser questionado justamente porque não há como cada um reger-se ou determinar-se sem uma série de componentes que são de comum convivência com os outros seres humanos, né? Mas nesse ideário burguês, cada ser humano é único, cada um tem opiniões próprias, valores próprios, emoções próprias e determina seu próprio destino, né? A ideia de meritocracia está muito ligada a isso também, a esse indivíduo mecanicista, né? E isso tende a ter um único modo de pensar tanto o indivíduo quanto a vida e desconsidera a dimensão simbólica, assim como as próprias relações sociais em volta da pessoa, de forma que a definição biomédica ela vai ser limitante à natureza física ou à natureza das ciências naturais em relação à saúde e à doença das pessoas, né? E isso vai ser muito falho, né? De forma que a gente vai ter grandes avanços, por exemplo, da saúde holística, da medicina holística, das terapias complementares, integrativas e complementares, justamente porque as pessoas passam a desconfiar das respostas ou dessa ideia de verdade trazida pela biomedicina, né? O risco é uma decorrência, a lógica do risco é uma decorrência disso. Porque risco natural, viver sob as intempéries, é algo que o ser humano está acostumado desde sempre, né? Mas nós passamos a acrescentar riscos tecnológicos a partir do momento que esse franco desenvolvimento da ciência traz uma série de problemas como acidentes, toxicidades, problemas de saúde nunca vistos antes, mesmo a questão de prolongamento da vida humana, né? A gente aumentar as expectativas de vida das pessoas sobre a superfície da Terra, gerou uma série de novos panoramas de saúde e de doença que eram inesperados, né? E isso, com toda certeza, traz, né, ou vai para a conta da ciência, né? E ao lado de todos esses, ou paralelamente, nós temos os próprios riscos sociais. Pensando em risco social como a expressão individual dessas questões que são de cunho coletivo e que vão se manifestar no indivíduo, seja em termos de, por exemplo, as qualidades de produtos que ele consome, insuficiência de alimentos ou mesmo áreas como consumo de psicotrópicos ilícitos, né? E a gente tem, por outro lado, as diferentes percepções de risco. Isso é importantíssimo, por quê? Porque a gente passa a ter mais informação no mundo a partir dos meios de comunicação, o tempo e espaço vai ser ressignificado, e nessa ressignificação, quanto mais informação nós temos, mais nós temos medo, mas nós temos uma percepção de que estamos em risco, né? O Ulrich Beck, que é um grande analista, né, já falecido, das modernidades, vai escrever um livro na década de 80 sobre os riscos. E nesse livro ele vai defender que nós tivemos uma primeira modernidade baseada justamente na construção dos Estados-nações, das relações estritamente no sentido territorial. Então o Estado, todas as coisas elas eram naquele local. Nós vamos ter uma segunda modernidade quando a gente vai tendo várias demandas sociais e a sociedade vai respondendo a elas. E é nesse momento que nós nos encontramos. Um momento de mudança e que existem ameaças provocadas pelas próprias pessoas e pelo próprio desenvolvimento da sociedade que não pode ser controlada. Com isso, a ideia de controlabilidade
segurança e certeza caem por terra, porque você passa a ter um mundo em que você não tem mais certezas nenhum, formas novas de relação capitalista, com novas necessidades de quadros de referência em um mundo que se perde. E essa sociedade de risco mundial, ela vai ser uma pluralização de modernidade sobre diversos aspectos de percepções culturais, com riscos aumentados, né? Já não bastasse o risco local, você passa a ter um risco que é nacional e internacional, né? E risco pressupõe decisão, pressupõe cálculo, pressupõe você decidir o que deve ou não deve ser feito com base nisso, né? E essas normas, que são baseadas também em como as sociedades funcionam, quando acrescidas do risco mundial, elas vão entrar em colapso, né? Quando pensadas em nível local ou simplesmente para aquilo que habitualmente as sociedades estavam acostumadas. Esses riscos globais são intimamente ligados às decisões técnicas, administrativas e políticas, e recentemente nós tivemos um panorama, no início de 2020, relacionado a essa ideia. Foi tomada a decisão de não se fechar barreiras comerciais e inter-relação entre os países do mundo logo no início da pandemia de Covid-19. E o que nós vimos acontecer nos meses seguintes foi o mundo todo tomado, milhões e milhões de pessoas mortas por decisões que foram técnicas, mas principalmente administrativas e políticas. Esse cálculo, né, é um cálculo de segurança, mas o cálculo do risco em si, ele não vai cobrir esses outros elementos como crises econômicas, catástrofes, mudanças de clima, decorrentes muitas vezes da própria intervenção do ser humano na natureza e dessas decisões. E aí a gente vai ter tecnologias controversas super inseridas na vida das pessoas, sem falar, por exemplo, da vigilância e da autovigilância provocada por esse panorama. Nós vamos ter então a ideia da sociedade do risco, que é num sentido amplo, risco político, ecológico, individual, que cada vez mais não é de proteção do Estado sobre as pessoas, mas sim de domínio do capital, avanço do capital em relação à vida das pessoas, né? As sociedades, elas vão ter riscos consistentes, e essa velha sociedade industrial vai, num certo sentido, ser reinventada a partir das lógicas dos riscos que nós vamos tendo na sociedade contemporânea. E esse processo é um processo que tem a ver com a modernização, que vai se dando francamente, você vai tendo desenvolvimento tecnológico e que vai levando na retaguarda todas as mazelas sociais e, num certo sentido, as pessoas não se sentem culpadas daquilo que vai acontecendo com elas, mas, em caráter final, a culpa não é delas, mas sim da sociedade, né? Esses riscos, eles vão sendo vistos só naquilo que é contrário ao progresso, mas aquele risco provocado pelo progresso, ele é deixado de lado intencionalmente para convencer as pessoas de que não há risco, né? Em termos de fases da sociedade de risco, a primeira delas tem a ver com as consequências e autoameaças que vão sendo produzidas sistematicamente sem ser tematizado. É geral, é amorfo, você sente que naquela sociedade há um risco e que há algo de errado nessa forma de viver. E depois as próprias instituições vão produzindo e legitimando esses perigos controláveis, né, de forma que vai se embrenhando dentro da vida das próprias pessoas. E aí a gente vai ter, junto a isso, riscos globais e não controláveis, que são, por exemplo, danos não mais limitáveis a um determinado local ou a um determinado segmento industrial, um determinado segmento financeiro, econômico, que se espalha pela sociedade inteira. Cuidados preventivos piores, né, em relação aos piores acidentes, eles são deixados de lado, né, porque a prevenção custa muito caro, né? O acidente, ele perde a delimitação e a própria sociedade se torna um ambiente para que as pessoas efetivamente estejam sobre risco e vão suprimir essas ideias de normalidade, que são normalidade no sentido daquilo que é habitual, para a gente pensar sempre em cálculo, ao invés de uma média daquilo que deve acontecer ou não com as pessoas. Esse panorama como um todo vai ser extremamente estressogênico para as pessoas, e ele vai ser extremamente pesado
no sentido de que as pessoas devem estar o tempo inteiro pensando sobre esses riscos, até porque parece que é culpa delas, apesar de não ser. E aí as pessoas vão estar se autoconfrontando o tempo inteiro, e é por isso que particularmente o Giddens vai chamar isso de modernização reflexiva. O tempo inteiro você vai estar pensando nesses efeitos colaterais, nos efeitos dos riscos, no medo dos riscos, e aí você vai ter uma autoconfrontação constante com os efeitos colaterais latentes, né? Esses efeitos eles não podem ser mensurados e muito menos assimilados por instituições sociais. Eles são difusos, né? Eles estão em todos os lugares. E existe um consenso de que isso é pelo progresso, né? Então, se abstrai os efeitos indesejáveis, você finge que eles não estão ali, mas eles estão, e eles estão tão presentes que a pessoa nessa sociedade pensa o tempo inteiro em relação a isso. Essa abstração, no sentido de negação, de deixar de lado, né, surge e vai se realizando cotidianamente e leva a tal da reflexividade, que é um passo de que você fica o tempo inteiro relacionado à ideia do risco, né? A gente vai ter, de um lado, os conflitos e os danos que vão ser subjugados, vão sobrepor a distribuição, no sentido de que não são todos que vão sofrer os mesmos riscos e os mesmos danos, os mesmos conflitos, os mesmos danos. E esses danos vão ser distribuídos pela sociedade de maneira desiguais, né? E mesmo que a gente passe a se questionar sobre a atribuição de cada um, né, vai ter grandes falhas, o sistema não vai perceber, não vai permitir que, como ele funciona, as pessoas efetivamente enxerguem quem é que está sobre o risco e quem não está, né? Portanto, tem um potencial político fortíssimo em relação ao colapso dessa racionalidade técnica e das garantias institucionais de segurança. Se focada a análise nessa questão da racionalidade técnica científica e das seguranças institucionais, essa lógica cai por terra, né? Só que as pessoas não vão poder pensar sobre essas coisas, porque elas vão estar tão preocupadas com os riscos em si que elas não enxergam o seu entorno, né? Tem riscos que são menores tecnicamente, né? Mas os grandes riscos são legalizados no sistema. Eles são permitidos no sistema. Por exemplo, agrotóxico, questão do meio ambiente, contaminação, né? Nós vamos ter, isso vai ser um efeito de rápida velocidade do conhecimento. O que é normalidade, que é estável, vai ser cada vez mais um termo apropriado pelos perigos, e o progresso da ciência vai refutar as próprias considerações dela. O que hoje não pode, amanhã talvez seja desejável, causando as mesmas coisas ou coisas piores, né? E esses perigos, eles têm a ver com decisão, e decisão do que você mostra como risco, o que você não mostra. Afinal de contas, a mídia e o governo são dois pontos importantes para pensar isso, né? Como consequência da sociedade do risco, nós temos mudanças básicas no sentido da vida. A vida vai se organizar ao redor do risco, vão se alterar as relações do ser humano e da sociedade com a natureza. Nós vamos alterar também as representações e a consciência de segurança desses problemas e perigos gerados, né, de forma que a gente não percebe a médio e longo prazo. As ações políticas vão ser minoradas, como simplesmente em prol do progresso, e turbulências vão ser momentos de decomposição e desencantamento de base coletivo. Toda vez que há uma insurgência popular de pessoas organizadas ou não contra esses perigos, é um momento que houve um desencantamento coletivo com as promessas, né, feitas por quem mantém o capitalismo rodando a partir dessa lógica do risco. Nós temos algumas incertezas, né, na sociedade do risco. Então, você vai ter muita oportunidade, muita ambivalência e muito perigo. E aí, todas as instituições que a gente conhecia, elas vão se deteriorar nesse emaranhado, nesse ambiente de riscos socialmente atribuíveis a cada uma das oportunidades. É sempre o cálculo do quanto você está disposto a ganhar e o quanto você está disposto a pagar da sua vida, da sua saúde, a partir da lógica do risco, né? Essas decisões políticas, elas não dominam certeza e incerteza,
né? Elas não são pautadas nesse paradigma, mas sim na possibilidade de distribuição, ou melhor, e nem na possibilidade de distribuição, de autodestruição, perdão, e ameaça. Elas são baseadas no que se lucra, no que se mantém, né? Nós vamos ter grandes organizações por trás da ideia de proteção, mas no fim ela não tem proteção. Se cria seguros para pagar se caso tiver um acidente, mas não se pensa em nem ter o acidente, né? Essa é a lógica do risco que está por trás, por exemplo, dos seguros, né? Você compra um aparelho hoje, o vendedor já te oferece um seguro caso ele quebre, né? Mas não se cogita ter um aparelho inquebrável, né? Até porque é descartável, né? E o meio ambiente não importa, né? A reflexibilidade e a incalculabilidade, elas vão se propagar em todos os domínios da sociedade, e aí, dentro dessa lógica da sociedade do risco, você vai ter uma sociedade autocrítica, dividida, cada vez mais dividindo e individualizando os conflitos, como se eles fossem individuais quando não são. E a tecnologia vai se tornar ameaça, né? Por quê? Porque ela vai também ser confrontada com a vida, com as coisas como funcionam, e vão existir verdades, desconfianças, a ciência não vai responder a tudo, né? Tudo vai girar ao redor dessa temática do risco, mas nem sempre de maneira explícita. E a mídia vai conformar os esquemas de inteligibilidade, como as pessoas vão interagir ou não interagir com isso, né? E aí fica o questionamento, há vida natural? Né? Qual a percepção que cada um de nós vai ter sobre os riscos que a gente está disposto a pagar? Né? Como que a gente reorganiza a vida? Né? Todas essas dimensões, e todas as dimensões da vida apresentam risco, e o risco é conhecido, mas nós vamos passar a ter rotina de informação, tanto dos governos quanto da mídia, que vão nortear a forma com que a gente vai enxergar e interagir. E a gente vai ter cada vez menos evidência de percepção do risco, porque há uma naturalização, e a partir da cientificação se abre o espaço para incerteza. As pessoas não conhecem os processos e passam a confiar exclusivamente nos especialistas, né? Isso vai gerando um estado constante de alerta e de reflexividade, o que a gente já falou em relação à modernização reflexiva. E aí a vida saudável vai ser o panorama. Por quê? Porque por trás da vida saudável é a lógica do risco, é o automonitoramento de viver para a saúde, né? E não a saúde como um caminho para se viver. Essa percepção de risco vai ser entendida como você performa as suas relações da vida em função desses valores que vão sendo associados ao risco. E a responsabilidade vai ser de cada um, né? Vai ser de cada cidadão e não da sociedade como um todo, do mercado ou do Estado, né? A vida moderna, ela vai ser a vida do saudável, mas esse saudável é um outro nome para falar da vida que luta o tempo inteiro contra os riscos. Espero que esses conceitos tenham nos ajudado, ou te ajude a pensar um pouco sobre a lógica do risco e como particularmente os profissionais de saúde ou da saúde geralmente são operadores dessa lógica nas melhores das intenções.